Olá, gente, que Deus abençoe a todos vocês. Presbítero Paulo Nascimento. Eu venho aqui trazer aqui uma notícia que saiu no Gospel Prime sobre a Igreja Pentecostal Deus e Amor, falando sobre uma declaração da cantora e pastora Ana Paula Valadão. Ela falou sobre o símbolo da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que é o arco-íris, e gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Durante uma pregação, a Ana Paula comentou com humor, em tom de brincadeiras, sobre o logotipo da denominação da Igreja Deus e Amor, que inclui um arco-íris. Todo mundo sabe que o arco-íris ele está desde 1962 na placa da Igreja Deus é Amor. É um dos símbolos da Igreja Deus é Amor. Todo mundo conhece a Igreja Deus é Amor pelo nome e pelo arco-íris também. Então, a Ana Paula, ela falou sugerindo uma alteração, e ela disse: se eu pudesse dar um pitaco, eu mudaria a placa para incluir um trono, uma espada saindo da boca e olhos de fogo, afirmou. Aí também eu já acho também que não ia pegar bem, né? A Igreja Deus é Amor, com uma espada, olhos de fogo, saindo fogo da boca, né? Uma espada saindo da boca e olhos de fogo. Eu ia ficar ridículo isso, Deus me livre. A fala chegou ao conhecimento de Davi Miranda Neto, que é neto do fundador da Igreja do Missionário. E ele respondeu com tranquilidade. E ele destacou que o arco-íris simboliza a aliança de Deus com Noé e que o logotipo da igreja possui 7 cores, diferente da bandeira LGBTQIA+. Aí ele disse: não há confusão para nós, pois seguimos a interpretação bíblica do arco da aliança, disse Davi Neto. A resposta de Davi Neto foi bem recebida por muitos, que elogiaram a postura conciliadora. Quer dizer, a membresia da Igreja Deus e Amor gostaram aí da fala do Davi Neto. No entanto, a declaração de Ana Paula Valadão também recebeu críticas. Muitos criticaram essa declaração aí da Ana Paula, especialmente do pastor Samuel Wagner, da Lagoinha de Alphaville, Batista da Lagoinha de Alphaville, que lamentou o que chamou de desocupação e criatividade para criticar igrejas. Então ele quis dizer que a Ana Paula tinha que procurar alguma coisa para fazer, e parar de ficar dando pitaco nas igrejas dos outros. Durante participação em um evento, a cantora Ana Paula Valadão comentou sobre o símbolo usado pela Igreja Pentecostal Deus e Amor, a famosa IPDA, fundada em 62 por Davi Miranda, e afirmou que, se tivesse a oportunidade, sugeriu uma mudança. Segundo ela, o símbolo atual, um arco-íris, pode gerar interpretações equivocadas à luz das associações contemporâneas com o movimento LGBT. Aí ela disse: vou contar uma coisa muito interessante para vocês. E não é que o símbolo da Igreja Deus é Amor é um arco-íris? Meu Deus, se eu pudesse dar um pitaco, eu ia mudar a placa, afirmou a cantora em tom descontraído. Na sequência, ela justificou sua sugestão com base em passagens bíblicas no livro do Apocalipse.
Eu ia pôr um arco-íris com um trono, uma espada saindo da boca, os olhos de fogo, para dar um pouquinho de temor, porque Deus é amor. Com arco-íris hoje tem outro significado. Apesar da crítica, Ana Paula destacou que a sua intenção não era provocar polêmica, mas provocou, né? Não era intenção de provocar polêmica, mas provocou. Mas se esse recado chegar lá, é com muito carinho, completou. A fala da cantora repercutiu nas redes sociais, onde usuários manifestaram opiniões contrárias à proposta, quer dizer, o povo não gostou dessa ideia. Uma seguidora comentou: o arco-íris representa a aliança que Deus fez após o dilúvio. Usar uma coisa bíblica para ativismo. Quem é cristão sabe diferenciar. Outro internauta escreveu: o arco é de Deus e não dos LGBTs. A IPDA o usa por mais de 60 anos, então não deve trocar nada. Claro, a Igreja Deus é Amor tem 62 anos. Aí vai trocar o símbolo da igreja por causa de movimento LGBT, que eu nem sei quantos anos tem, mas deve ter muito menos. Então, nós colocamos primeiro, né? Uma terceira usuária acrescentou: Ana Paula, volte e leia a Bíblia. Quem criou todas as coisas foi Deus. Diante da repercussão, o pastor Davi Miranda Neto e atual liderança da denominação, lembrando que Davi Neto não é liderança de nenhuma denominação. Aqui, essa notícia aqui eu peguei no Gospel Prime. Então fala assim: o pastor Davi Miranda Neto, fundador da IPDA e atual liderança da denominação. Os membros da Deus é Amor sabem que Davi Neto não é liderança da Igreja Deus é Amor. Liderança é a Irene Miranda, a Débora Miranda e a diretoria, que é composta por mais 8 pessoas. Mas tudo bem, vamos continuar. Respondeu com humor. Davi Neto responde com humor e reafirmou o significado bíblico do símbolo utilizado pela igreja. Entendo que a Ana Paula quis dizer, que hoje em dia muita gente pode até entender coisas erradas, mas a gente não liga para isso, porque o significado real do arco-íris, na verdade, a Bíblia relata isso como arco da aliança. É uma aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio, que ele nunca mais iria destruir o mundo com água. E a gente crê nisso, afirmou Davi Neto. Então, Davi Neto aqui, ele fez uma colocação muito bonita, muito aplausível, dizendo que o arco-íris é uma aliança que Deus fez com Noé, e não com LGBT. Então, ele também destacou uma diferença entre o símbolo da IPDA e a bandeira do movimento LGBT. O nosso arco-íris tem 7 cores. E o que o LGBT buscou se apropriar tem 6. Então não tem confusão. A gente está muito real com o significado. A gente está muito real com o significado real e bíblico do arco-íris. Por fim, Davi Neto encerrou sua fala com uma expressão popular em inglês, sinalizando respeito à cantora, mas mantendo a posição da igreja. Então, Davi Neto, ele na sua fala aqui, ele usou uma expressão em inglês, não é? Respeitando ali a cantora Ana Paula Valadão, e pediu respeito a ela. E disse: obrigado, Ana Paula, mas existe um ditado em inglês que diz... Não vou nem me arriscar a ler esse nome aqui, porque não vou conseguir ler. Claro, isso tudo com muito carinho, amor e respeito.
respeito. Então ele pediu respeito a Ana Paula. O arco-íris, conforme escrito em Gênesis 9, 13 ao 17, é apresentado como um sinal da aliança entre Deus e toda criatura vivente após o dilúvio. Para a igreja pentecostal, Deus é amor, esse símbolo continua sendo uma representação literal e inalterável dessa promessa. Aí está, meus irmãos, o que vocês acharam aí dessa pequena polêmica envolvendo a cantora Ana Paula Valadão, falando do símbolo da IPDA, que nós sabemos que é um símbolo bíblico, o arco-íris, quando Deus ali ele mandou o dilúvio e logo após ali o arco-íris apareceu nos céus e foi um pacto que Deus fez com Deus e Noé e a humanidade, que não destruiria mais o mundo com um dilúvio, com água. Então que Deus abençoe vocês podem comentar aí o que vocês acharam, mas na minha opinião, é como disse o Davi Neto, ele está certo. A Igreja Deus é Amor existe há 62 anos com esse arco-íris, e agora a gente não vai mudar o arco-íris por causa de opinião de Ana Paula Valadão e seja lá de quem quer que seja. A igreja veio muito antes do movimento LGBT. Então, se tiver alguma outra coisa dentro da igreja e algum outro movimento copiar, a gente vai ter que tirar também. Então, eu creio que deixar do jeito que está muito bom. A nossa igreja é uma bênção, a nossa igreja ela é referência no mundo inteiro, ela é uma referência. A nossa igreja é uma igreja de curas, milagres, libertações, e Deus tem abençoado muito. Procure a Igreja Pentecostal Deus é Amor, você que talvez nunca foi na Igreja Deus é Amor, procure aí, perto da sua casa. Nós temos a nossa igreja espalhada em todo o Brasil, e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção preparada para você. Que Deus abençoe você, sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.